Olá, eu sou Samuel Murta, especialista em redes e franquias da Tecnisa, e aqui ao meu lado está o Reinaldo Zani, sócio e fundador da ZAC Business Development. Reinaldo, um dos pontos que a gente identifica bastante nas nossas visitas, eu pessoalmente presenciei, é a dificuldade que o franqueado tem de fazer a própria gestão. O que você tem visto no mercado? Bom, realmente, como você levantou, é um dos pontos críticos hoje que nós podemos identificar quando fala de eficiência no modelo de franquia. Na última pesquisa da BF, o ponto gestão já apareceu como o principal fator de fechamento de unidades em redes de franquia. Com relação à visão do franqueado, referente a esse ponto, a gente tem uma certa resistência, no geral, dele se envolver com as rotinas que são necessárias para fazer a gestão do negócio. Não tem hábito ou cultura de tocar o negócio, conduzir baseado em indicadores de performance que são importantes para entender o que está acontecendo e tomar as decisões corretas e garantir os pontos relacionados à saudabilidade financeira. E muitas vezes o suporte que ele tem por parte do franqueador não é suficiente para fornecer a ele conhecimento ou ferramentas necessárias para ele fazer a gestão. Então nós temos um cenário com dois motivos distintos. Um é falta de predisposição, habitualidade ou disciplina por parte do franqueado, e o outro, falta de conhecimento ou de qualidade no trabalho de capacitação desse franqueado por parte da rede. Por parte do franqueador também, né? Você puxou um assunto aí que é muito interessante. Muitos empresários que a gente visita, a gente pergunta sobre alguns indicadores, né? Algumas informações chaves, por exemplo, CMV, até mesmo um demonstrativo de resultado. Grande parte dos franqueados, eles não sabem ou não têm essa informação. O mercado chama de KPIs, né? O que você tem para falar sobre esses indicadores, esses relatórios? Realmente você sente também essa ausência no mercado, essa falta de leitura por parte dos franqueados? O franqueado, ele tende a partir do momento que ele acredita que está dominando o assunto, operação da loja, cair nos assuntos que teoricamente são muito mais estratégicos do que táticos. E num sistema de franquia, quem tem que cuidar da questão estratégica é o franqueador, é a rede. E o franqueado tem que se atentar à parte tática, que é garantir os processos relacionados à venda, qualidade do produto, qualidade do serviço oferecido, treinamento e satisfação da equipe. Mas o assunto estratégico é muito mais sedutor, muito mais atraente. E ele tende o tempo inteiro a querer se intrometer nessa área. E deixa de lado o dia a dia da lojinha, que é a partir dos indicadores de performance relacionados a cada uma dessas frentes, vendas, custo e qualidade, direcionar o trabalho dele com apoio do franqueador. A parte de DRE, como você levantou, é um grande desafio. Nos últimos 8 anos quase de trabalho na consultoria, nós fizemos trabalhos para quase 5.000 pontos de venda, juntando todas as iniciativas nossas com as redes. E são raridades os franqueados que administram o negócio tendo um DRE atualizado na mão, fazendo avaliação do custo de mercadoria, como você levantou, fazendo avaliação dos indicadores relacionados à venda. Então ele toca o negócio baseado no saldo do banco. Se o saldo do banco tá bom, para ele o negócio tá bom, porque ele tá pagando conta. Se o saldo do banco não tá bom, para ele o negócio não tá bom. Só que os indicadores e o DRE é que dão a tendência do negócio e
a referência de como ele está conduzindo os pontos componentes da estrutura de custo. E sem isso é impossível fazer a gestão ou garantir resultado. Você também comentou uma coisa sobre qualidade, né? É muito comum a gente ir até mesmo no próprio franqueador e perguntar de que forma que ele faz a gestão de qualidade dos franqueados, né? Infelizmente, a gente também já debateu, já encontramos no mercado franqueadores que a meta deles não é atender um consumidor, é vender franquia. Então, eles não pensam na qualidade fornecida para o consumidor daquela franquia. E quando a gente pergunta de que forma que é feita essa análise, essa verificação, né, essa validação dos pontos de venda, muitos deles falam, a gente tem pessoas que cuidam. E quando a gente vai ver, o franqueado normalmente ele está sempre deixando a desejar para o consumidor. Aí fica aquela pergunta, né? Ele de fato está auditando o franqueado, ele de fato está ajudando o franqueado a ter um padrão de qualidade, de excelência, ou você acha que a maior parte, né, dos franqueadores e das marcas não consegue fazer isso? O principal fator de interferência nesse ponto, na minha opinião, está relacionado ao tipo de capacitação e ao perfil do profissional que atua na área de consultoria e de suporte ao franqueado. Hoje é difícil você ter, numa rede de franquia, no segmento de alimentação, uma equipe com viés de gestão de negócio. Você tem as pessoas muito mais fazendo auditoria para garantir o que a rede estabelece como padrão, se a comunicação está certa, se a loja está limpa, se o uniforme está correto, se não está faltando produto, se está usando o sistema correto, se está usando as ferramentas que o franqueador indicou. Isso é importante? É importante também. Mas num cenário onde a gente tem como principal indicador de fechamento de lojas e de dificuldade por parte dos franqueados a gestão, ou você direciona o trabalho, se prepara para poder focar nesse ponto, ou o trabalho de suporte vai estar sendo ineficiente. E o modelo como é trabalhado hoje não tem foco em gestão. É comum a gente encontrar o cenário de, quando faz acompanhamento do trabalho de campo junto a consultores das redes, chegar na loja em reuniões com o franqueado e a hora que o franqueado coloca questões que são relacionadas à gestão e que saem um pouco do arroz e feijão, do beabá do negócio, um nível de dificuldade muito grande por parte dos consultores de tratar o assunto. Por quê? Porque falta repertório. Eles são preparados a tratar sobre aqueles assuntos daquela forma e o que sai disso, e que costuma acontecer num cenário de crise como que a gente viveu recentemente, está tentando sair, é que o repertório é fundamental para você lidar com as situações adversas que vão surgindo. Então, hoje, o modelo de trabalho de consultoria e de suporte que as redes oferecem, na grande parte das vezes, não atende a essa necessidade. Zani, uma perguntinha também falando de gestão, né? Para os master franqueados, o que você acha melhor para esses? Eles manterem equipes administrativas dentro de cada restaurante ou um escritório administrativo central para administrar todos os restaurantes daquele franqueado? Bom, o modelo de back-office, ele traz uma série de vantagens para quem tem multi-operações. Entre elas é você tirar a carga de trabalho administrativo de dentro da loja e permitir com que o gerente foque no que é importante, que é a operação. Para isso funcionar, no entanto, você tem que ter os processos, as ferramentas e as rotinas definidas para que o back-office possa ser eficiente, você não perder a mão do negócio, não acrescentar etapas, tornando a tua gestão mais burocrática ao invés de mais eficiente, e poder efetivamente livrar o pessoal do front da loja para poder focar no cliente e na operação. O que acaba acontecendo na maior parte das vezes é que as redes ou esses master franqueados ou grandes franqueados
não se aproveitam de um recurso que viabiliza e ajuda muito isso, que é a tecnologia. Então você vê estruturas de back-office trabalhando no processo de escritórios ou de back-office dos anos 80, usando malote para transmitir informações, fazendo cópia de documento, transferindo documento de um lado para o outro fisicamente, fazendo conciliação de dados de maneira manuscrita, sendo que hoje existe recurso para você fazer de forma diferente. A tecnologia não vai extinguir o documento físico, porque existem muitos documentos que você precisa fazer com a presença dele fisicamente, mas boa parte do processo hoje poderia estar sendo feito de outra forma. E existem boas práticas para isso. Tem gente com estrutura muito enxuta, rodando com eficiência, com base em indicadores de performance, com rotina e tocando bem, de forma a que o trabalho na ponta para o gerente seja praticamente abrir e fechar o restaurante. E tem gente trabalhando muito mal, que você encontra estruturas parrudas, com muita gente no back-office, que o custo com a administração acaba sendo maior do que o custo com a operação nos restaurantes, que é um negócio que inviabiliza o negócio ou tira uma margem importante que poderia estar sendo resultado para o proprietário. Você pode acompanhar esse vídeo e outros vídeos no nosso YouTube, no nosso canal, e pode mandar também informações, dúvidas no contato@tecnisa.com. Abraços!